Continuando com as nossas correções, nós temos aqui o exercício 7 da UFGRGS de 2018, e é uma questão que fala sobre os nossos isótopos, né? A gente teve uma aula sobre isso, fizemos aquela dinâmica em sala de aula, que transformamos vocês em elementos químicos e calculamos a massa atômica de vocês com base na média das substâncias, né? Então, vamos começar, como sempre, com a análise da questão. O elemento bromo apresenta massa atômica 79,9. Então, na tabela periódica, essa é a massa atômica do bromo. Certo? Supondo que o bromo tenha dois isótopos, o isótopo de bromo com massa 79 e o isótopo de bromo com massa 81, em unidades de massa atômica exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, qual é a abundância relativa de cada um desses isótopos? Então, ele quer saber se eu tenho dois tipos de isótopo, né? E a média das massas desses dois tipos de isótopos, considerando a abundância, é 79,9, quanto tem de cada tipo de isótopo? Então, nós resolvemos esse exercício em sala outro dia e nós resolvemos por lógica. Porque veja bem, eu tenho o isótopo 79 e 81. Se eu fosse tirar uma média aritmética simples, né, entre 79 e 81, ó, 79 mais 81 dividido por 2. Mas se vocês forem pensar do jeito prático, se eu pegar essa uma unidade do 81 e tirar e jogar ela aqui pro 79, nós teríamos uma massa atômica de 80. Mas isso só seria correto se nós fizéssemos a suposição de que fossem quantidades iguais. Por isso que eu disse média aritmética simples. Se fosse 50% de cada tipo de bromo, a massa seria 80. A massa dele é 79,9. Então, lembra que na aula eu inclusive falei que a massa do elemento na tabela periódica vai sempre pender a ser mais próxima do isótopo mais abundante? Então, se aqui eu tenho uma média de 79,9, eu sei automaticamente que o mais abundante é o 79 e não o 81, né? Só porque a massa está mais próxima de 79 do que de 81, ponto. Só que veja bem, de 80 para 79,9, eu tenho aqui um décimo de... Então, gente, eu tive que sair rapidinho, voltando aqui, ó. Como a gente vê que a gente só tem uma diferença de um décimo aqui, né, de 79,9 para 80, a gente sabe que é só um pouco mais que 50%, ó. Então, pouco mais que 50% dos isótopos existentes do bromo são do tipo 79. Então, sobra pra gente essa alternativa aqui, ó. 55% do isótopo de 79 e 45% do isótopo 81. Mas, quando isso não acontecer, nós precisamos de um jeito de calcular matematicamente. Então, como ficaria essa conta, né? Quando nós calculamos as porcentagens dos isótopos, nós podemos calcular assim, em formato de fração. Então, veja bem, 79, que é a massa do isótopo, vezes a abundância dela, que a gente não sabe. Então, é X, certo? Mais os isótopos do tipo 81 vezes a abundância deles, que vai ser quanto a abundância dos isótopos do tipo 81? Vai ser 81 vezes. Vocês concordam comigo que essa abundância está sendo em porcentagem? Então, quanto for a porcentagem do X, a porcentagem do tipo do isótopo 81 vai ser 100% menos essa porcentagem que sair aqui. Então, a gente põe 1 menos X. Por que 1? Porque, ó, 1 sobre 100 dá a nossa porcentagem. Então, como nós temos aqui a nossa fração por 100, ao invés de colocar o 100 aqui em cima, nós colocamos 1. Só que, e tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual à média, a massa média dos isótopos do bromo na natureza.
Precisei parar de novo. Vamos lá. Então, agora, nós vamos resolver essa equação de primeiro grau que acabou se tornando aqui, né? Então, como fica isso? 79 vezes x, 79x. Aí aqui nós temos um parênteses, então nós precisamos aplicar a propriedade distributiva. Então, 81 vezes 1 mais 81, mais 81 vezes menos x, menos 81x, que é igual a 79,9 dividido por 100. Então, agora nós vamos separar os termos. Vai ficar 79x menos 81x igual a o mais 81 que está desse lado da equação, nós vamos jogar para o outro lado da equação. Só que então ele passa fazendo a operação inversa. Como aqui ele está somando, ele vai para lá dividindo. Então vai ficar 79,9, perdão, como ele está somando aqui deste lado, do outro lado ele vai subtraindo, menos 81. E tudo isso nós vamos multiplicar por 100. Afinal, a gente também precisa tirar o 100 desse lado da equação e trazer para o outro lado, né? Então, tudo isso a gente vai multiplicar por 100. Fazendo isso, o que sobra para nós? 79x positivo menos 81x, então eu devo 81, pago 79, eu continuo devendo 2x. 79,9 menos 81 vai dar menos 1,1, né? Isso, vezes 100, menos 1,1. Eu vou até colocar aqui, ó. Menos 1,1 vezes 100 são duas casas decimais para frente. Então, vai dar menos 110, ó. 1,1 vezes 100. Eu tenho 2 zeros, então eu vou andar duas casas para frente na minha vírgula, tá? Duas casas para frente com a vírgula. Menos 110. Toda vez que eu tenho uma equação de primeiro grau e eu tenho o termo do x, né, negativo, o termo da incógnita negativo, eu multiplico tudo por menos 1 para deixar ele positivo. Então, quando eu faço essa multiplicação por menos 1 dos dois lados, os dois termos ficam positivos, né, porque menos com menos dá mais. Fazendo isso, eu deixo o x sozinho e eu tenho que 110 é igual a x é igual a 110 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 55%. Então, ó, a abundância do isótopo de bromo 79 é de 55%. Automaticamente, a do bromo 81, 41%. Gente, uma questão um pouco complexa, sim, mas também dava para resolver por essa lógica que eu falei para vocês em sala de aula, tá? Porque nós só tínhamos uma alternativa onde a abundância do bromo 79 era um pouco maior que 50%, tá bom? Até o próximo exercício. Tchau, tchau.